Após sair da era Vargas, o Brasil se tornava um país que voltava a exercer a democracia, dando assim início a um novo período da sua história, a Quarta República. A Quarta República, ou período populista, se estende do fim da era Vargas até 1964, ano em que a ditadura militar seria implantada no país. Durante esse período, o Brasil teve um grande desenvolvimento, com um salto econômico e industrial marcantes, além de uma rápida urbanização. Tudo isso devido às tensões políticas da época, que faziam com que a briga entre os partidos fosse algo constante. A República Populista recebe esse nome devido ao populismo, uma prática que se inicia lá no ano de 1930 com Getúlio Vargas e adentrou a Quarta República sendo executada pelos políticos da época. Tal prática é caracterizada pela tentativa dos políticos de se aproximarem do povo, principalmente através do seu carisma, defendendo fortemente o nacionalismo com discursos voltados para a conciliação entre as classes sociais. Outra característica desse conceito é o clientelismo, ou seja, a troca de favores. Porém, ao tempo em que essa aproximação entre político e povo ocorre, o político aproveita-se disso e usa o povo como massa de manobra para servir seus interesses. O motivo para o país entrar em um período democrático encontra-se justamente na ditadura Vargas. O povo vinha se desgastando aos poucos do regime ditatorial, o Estado Novo de Vargas, e começava a se questionar sobre a censura e o poder centralizado a que eram impostos, enquanto viam seu país enviando tropas para combater o nazismo e o fascismo na Europa. Então, no ano de 1945, devido à pressão que estava sofrendo, Vargas declarou que havia baixado uma emenda constitucional, o Ato Adicional. Com a nova emenda, partidos começaram a se organizar para concorrer nas novas eleições. Desses partidos, alguns foram marcantes para o desenvolvimento da história do país nesse novo período que estava chegando. União Democrática Nacional. Um partido que defendia o liberalismo e era restrito às elites, a UDN ainda se mostrava extremamente antigetulista e anticomunista. Sendo uma grande oposição ao governo de Getúlio e de outros governos da Quarta República, foi também um partido que realizou diversos golpes anticonstitucionais na tentativa de derrubar esses governos, tendo envolvimento com o suicídio de Vargas, o governo de emergência e outros acontecimentos. Partido Social Democrático. Era o principal partido de oposição ao UDN, sendo um defensor de Getúlio Vargas. O PSD era muito bom em angariar votos e por isso elegeu 2 presidentes no período, Eurico Gaspar Dutra em 1946, na primeira eleição após o fim da era Vargas, e Juscelino Kubitschek em 1956. Partido Trabalhista Brasileiro. Foi fundado por Vargas com a intenção de continuar seu trabalho de aproximação das massas, tendo assim um forte apoio dos trabalhadores urbanos, por ser um defensor dos direitos trabalhistas e ter ligação com os sindicatos. O PTB, assim como o PSD, eram oposições aos udenistas. Bom, a Quarta República foi um período regido pela nova Constituição promulgada em 1946. A nova Constituição foi elaborada após a formação de uma Constituinte nas eleições de 1945. Com a posse do presidente eleito Eurico Gaspar Dutra, a Constituinte se reuniu por vários meses até a formação da nova Constituição, em 18 de setembro de 1946. A Constituição de 1946 exprimia os valores ideológicos dos políticos eleitos em 1945 e era, portanto, uma Constituição liberal. Em relação às questões democráticas, a Constituição trouxe melhorias consideráveis, pois retomou valores que haviam sido suprimidos no Estado Novo. Isso também aumentou significativamente o número de eleitores no Brasil, já que definiu que os homens e mulheres maiores de 18 anos também tinham o direito de votar. A Constituição, no entanto, ela tinha seus pontos negativos. Um deles era a exclusão dos analfabetos do direito de votar, o qual só foi obtido em 1988.
Além disso, a Constituição não concedeu aos trabalhadores rurais os direitos trabalhistas obtidos nos anos anteriores pelos trabalhadores urbanos. Além disso, uma cláusula referente à reforma agrária, em particular, foi alvo de intensos debates anos depois. Principais acontecimentos da Quarta República. Primeiramente, temos Eurico Gaspar Dutra. Ele era da chapa PSD-PTB e foi eleito presidente do Brasil em 1945 após derrotar o candidato Eduardo Gomes. O seu governo ele foi marcado pela aplicação de duas políticas econômicas, uma liberal e outra caracterizada pela intervenção estatal. Dutra desenvolveu mecanismos que restringiam o direito dos trabalhadores à greve. O grande destaque do seu governo foi a política externa, onde aliou em 1947 os seus interesses com os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria e passou a perseguir organizações de esquerda, como por exemplo o PCB, que foi colocado na ilegalidade. Também temos o Getúlio Vargas. Em 1950, ele retornou para o cargo de presidente do Brasil, dessa vez de maneira democrática. Foi um período de grande crise política, principalmente pela oposição que o projeto econômico e político recebeu e pela alta da inflação. Ele procurou implantar uma política de desenvolvimento nacionalista, sendo um dos motes desse projeto a nacionalização dos direitos de exploração do petróleo, que levou à criação da Petrobras. A crise política se agravou devido à insatisfação da população com a alta da inflação e do custo de vida, levando a inúmeras greves e manifestações. A nomeação de João Goulart para o Ministério do Trabalho fez com que o governo de Vargas fosse acusado como comunista, o que era falso. A crise do governo chegou ao seu auge quando Carlos Lacerda, o principal opositor de Vargas, sofreu um atentado que resultou na morte de seu guarda-costas e, como resultado disso, o Vargas se isolou até que no dia 24 de agosto de 1954 cometeu suicídio. Após o suicídio de Vargas, a crise política no Brasil acentuou-se. Em um período de 17 meses, o Brasil teve uma sucessão de 3 presidentes, Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos. O cargo de presidente do Brasil foi ocupado pelo vice de Getúlio, Café Filho. Em teoria, o mandato de Café Filho se estenderia até 31 de janeiro de 1956, quando ocorreria a posse do presidente escolhido em eleição presidencial, que ocorreria em outubro de 1955. No entanto, houve nesse período uma crise política resultante das movimentações da UDN. Golpe preventivo. No começo de 1955, muitos membros da UDN, da qual o grande destaque era Carlos Lacerda, passaram a defender a anulação da eleição presidencial de 1955 e a reivindicar a imposição de um governo tampão, nomeado por eles como governo de emergência. Esse discurso era naturalmente um grave desafio à Constituição de 1946 e à democracia brasileira da Quarta República. Esse discurso dos udenistas refletia o pessimismo que havia tomado parte dos quadros do partido, devido à candidatura de Juscelino. Derrotados em 1945 e 1950, os udenistas viam as chances de nova derrota. Agora, em 1955, bastante elevadas em virtude da popularidade de JK, assim, suas reivindicações pretendiam impedir o retorno dos getulistas ao poder. O desespero dos conservadores com a candidatura de JK era tamanho que, em setembro de 1955, foi lido por Carlos Lacerda um documento chamado de Carta Brand. Essa carta, supostamente endereçada a João Goulart, mostrava uma ligação do político com o governo de Perón, da Argentina. O conteúdo da carta revelava o intuito de se iniciar uma revolução armada e de se implantar uma república sindicalista no Brasil. Investigações futuras comprovaram que o documento era falso. Juscelino foi eleito com 36% dos votos e para vice foi eleito João Goulart com 44% dos votos. Ao perceberem que seriam novamente derrotados em um pleito eleitoral, os udenistas uniram esforços para impedir a posse de Juscelino e passaram a atacar o princípio da legalidade e alegar que JK havia sido eleito devido a um complô dos comunistas. Um grupo anticomunista da época afirmava que a vitória de JK tinha sido o resultado de um eleitorado formado pela massa ignorante, sofredora, desiludida, trabalhada pela mais sórdida das demagogias e envenenada pela propaganda solerte do Partido Comunista. Outro argumento desesperado da UDN foi a contestação da vitória de JK,
alegando que ele não havia alcançado a maioria absoluta dos votos, o que tornava sua posse ilegítima. O objetivo desses argumentos era, obviamente, retirar PSD e PTB do poder, para que a UDN pudesse ascender como força política nacional. Essa situação estendeu-se durante todo o ano, intensificando-se em outubro, quando foi realizada a eleição presidencial que determinou a vitória de JK. Em 1º de novembro, o coronel chamado Jurandir Mamede discursou em defesa de um golpe militar contra a posse de Juscelino Kubitschek. O discurso de Mamede incendiou a disputa entre golpistas e legalistas e desagradou profundamente ao general Henrique Teixeira Lott. O general Henrique Teixeira Lott ocupava o Ministério da Guerra e era conhecido por ser um defensor ferrenho do legalismo, ou seja, para Lott, independente de quem havia vencido a eleição em outubro, a legalidade constitucional deveria ser cumprida. Logo, o JK deveria tomar a posse. Lott utilizava sua influência para combater comunistas e conservadores radicais, como Carlos Lacerda. A grande questão era que o coronel Mamede era membro da Escola Superior de Guerra, por isso, somente o presidente tinha a atribuição de puni-lo. Lott solicitou ao presidente Café Filho uma punição para o coronel rebelde, o que não ocorreu, pois Café Filho foi afastado da presidência em 13 de novembro de 1955, por causa de problemas de saúde. Assim, o então presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, assumiu a presidência do Brasil em 8 de novembro. Carlos Luz, no entanto, era notoriamente um político que se opunha a Juscelino Kubitschek, e era, portanto, defensor da ideia golpista alimentada por parte dos quadros da UDN. Isso fez com que Carlos Luz negasse o pedido de Lott de punir Mamede. Com a negativa do presidente, Lott demitiu-se do Ministério da Guerra no dia 10 de novembro, e no dia seguinte, apoiado por muitos generais do Exército, organizou um contragolpe, conhecido como Golpe Preventivo de 1955. Lott alegou ter organizado esse contragolpe para neutralizar a ação da conspiração contra a posse de JK. A ação de Lott foi fulminante. Foram colocados tanques nas ruas e em locais estratégicos, que foram tomados pelos militares que apoiavam Lott. O presidente em exercício, Carlos Luz, fugiu às pressas na embarcação Tamandaré. Lott, por sua vez, agiu rapidamente e conseguiu dos quadros políticos o reconhecimento da deposição de Carlos Luz. Os políticos brasileiros anunciaram a posse de Nereu Ramos, presidente do Senado, como presidente do Brasil. Com o empossamento de Nereu Ramos, o Brasil foi governado em estado de sítio até a ratificação da posse de Juscelino Kubitschek. Assim, o golpe militar realizado por Lott garantiu a continuidade da legalidade no Brasil, mas evidenciou as fragilidades da democracia brasileira. Juscelino, candidato da chapa PSD-PTB, durante seu governo fixou um projeto intenso de modernização econômica e industrialização do Brasil. Esse projeto ele ficou conhecido como Plano de Metas. Esse projeto ele priorizava o investimento em algumas áreas da economia brasileira. Áreas como o desenvolvimento da malha rodoviária do Brasil e a ampliação da capacidade energética do país. Outra área que pesou fortemente nos investimentos foi na infraestrutura de portos. O projeto também fixava a instalação de indústrias estrangeiras no país, que teve como consequência um grande aumento de geração de empregos. O grande símbolo defendido por esse governo foi a construção da nova capital do Brasil, a cidade de Brasília, que foi inaugurada oficialmente em 1960. Porém, a grande quantidade dos gastos de JK contribuiu no endividamento do Brasil e no aumento da inflação. Outro ponto negativo foram os baixos investimentos feitos na área da educação e produção de alimentos, gerando graves problemas que estouraram na década de 1960. Em 1960, foi eleito pela primeira vez um candidato udenista, Jânio Quadros. Sua campanha foi baseada em um discurso moralista, onde prometia que limparia a política brasileira de toda a imoralidade. Porém, o governo tomou várias medidas desastrosas. Sua postura como presidente fez surgir diversos atritos com o Congresso, incluindo sua base de apoio, formada pela UDN. Além disso, Jânio tomou diversas medidas econômicas que tiveram como consequência o aumento no custo de vida e medidas peculiares que desagradaram a população, como por exemplo a proibição do uso de biquíni nas praias. Portanto,
o fim de todo seu apoio foi resultado de sua política externa. Jânio impôs uma política conhecida como política externa independente, na qual endireitava as relações com os Estados Unidos e abria caminho para negociações diplomáticas com o bloco soviético. Tudo isso desagradou os seus aliados conservadores. Jânio, isolado, renunciou à presidência em 1961. A sucessão foi caótica, sabendo que o exército não aceitava a posse de João Goulart, conhecido como Jango, acusando-o de ser comunista. O Brasil esteve à beira de uma guerra civil, quando uma alternativa foi adotada. Jango assumiu a presidência em um regime parlamentarista. O parlamento não durou muito, e em janeiro de 1963, Jango reivindicou seus poderes presidenciais. Com isso, propôs a realização de várias mudanças na estrutura do país, chamadas de reformas de base. Elas tinham a proposta de concretizar mudanças em diferentes áreas do Brasil, e a negociação para a implantação paralisou o governo de Jango, principalmente na questão da reforma agrária. Assim, grupos de oposição representados pela UDN começaram a conspirar um golpe contra o governo de João Goulart. Conforme o aumento desse desgaste, membros do PSD migraram para a oposição. Ao mesmo tempo que isso ia acontecendo, o governo americano financiava eleições de políticos conservadores e instituições para organizar um golpe, influenciando nos rumos da política brasileira. A realização do golpe civil-militar articulou o grande empresariado do Brasil, sendo eles civis, que estava reunido no Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, a IPES, sendo liderados pelas Forças Armadas, que planejavam havia anos a imposição de um governo autoritário no Brasil. O golpe teve início a partir da rebelião de um grupo das Forças Armadas, em Juiz de Fora, no dia 31 de março de 1964, e consolidou-se no dia 2 de abril, quando Auro de Moura declarou que o cargo de presidente no Brasil estava vago, colocando fim à experiência democrática da Quarta República.